Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio, eu sou professor de linguagens do DET Online, sou professor de literatura, redação, interpretação de texto, mas eu busco sempre também estudar as humanidades, as artes, a filosofia, para fortalecer essa ideia da cultura, do repertório sociocultural. Bom, eu estou dando continuidade a uma série que a gente começou de vídeos relativamente curtos, de videoaulas, né, mini aulas, que a gente chama de Na Hype, que a ideia é pegar assuntos que estão bombando, né, que são trends, que são hype, e tentar fazer ligação deles com temas relevantes na sua preparação para o vestibular, nos seus estudos do ensino médio, quem sabe até no ensino superior. Então hoje eu quero falar de um tema que é muito hype, de um tema que é muito discutido, que inclusive se espera que ele seja o tema da redação, né? Vem se falando isso desde alguns anos já. Sim, eu estou falando da inteligência artificial. Eu acredito que se esse não for o tema da redação, ele pode muito bem ser fonte de várias questões, né? Questões aí na prova de linguagem, na prova de humanidades, na prova de filosofia, na prova até de matemática. A gente não dá mais para viver e não pensar nessa questão da inteligência artificial. Ela está aqui com a gente. As legendas desse vídeo, elas são geradas por inteligência artificial. Alguns efeitos que eu coloco são criados por inteligência artificial. Quando você está olhando para a tela do seu celular ou do seu computador, você também está sendo olhado por sensores. E de onde que eu estou tirando essas informações? Pois é, eu não vim aqui para falar coisas que eu penso, coisas que eu acho, tirar as ideias da minha cabeça. A ideia é fazer uma relação e apresentar para vocês obras. Obras das humanidades, da filosofia, da literatura, das artes, para que você possa fazer essas relações. E hoje eu quero apresentar o livro Mundo Dado, do Cosimo Acotto, que é um filósofo italiano, um filósofo digital. Não, ele é humano, não que ele seja um sujeito digitalizado, mas é que ele chama o subtítulo desse livro é Cinco Lições de Filosofia Digital. Então, a filosofia digital é a filosofia que pensa, que reflete sobre o mundo pautado nos dados. Os dados estão caminhando para serem mais importantes, as mais importantes mercadorias, mais do que o dinheiro. É importante você ter os dados, né? A partir dos dados você produz a riqueza. É muito louco esse assunto, é muito interessante. Bom, são 5 lições, mas eu só vou falar de 2. Estão diretamente ligadas aí à questão da inteligência artificial. Então vamos lá? Antes, peço, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no Det Online, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, e de sugerir algum tema que você quer que eu prepare uma aula dentro da minha capacidade, é lógico. Nós estamos aí abertos, né? Não esquece também que nós temos as aulas de obras literárias toda semana, dos principais vestibulares do Brasil. Unicamp, UERJ, FUVEST, Unimonte, ZUFO, Federal do Paraná, é com a gente mesmo, tá? Vamos analisar as obras aí, toda semana tem. E nós temos também o nosso podcast, né? O Poddet. Já deve ter visto aí, procura aqui no nosso canal, que são entrevistas muito interessantes com pessoas que passaram pelo mesmo caminho que você, de fazer um vestibular, de entrar na faculdade pública, de exercer, ou privada, de exercer a profissão que você deseja. É muito interessante, são profissionais renomados, são ex-estudantes do Determinante. É muito legal o nosso podcast apresentado pelo Júnior, que é a elegância em pessoa, o Júnior. É um ótimo entrevistador. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando de um capítulo que fala sobre os sensores. Quando eu li esse capítulo, eu fiquei muito surpreso. Os sensores estão em todos os lados. A gente já conhece alguns sensores, né? A gente conhece, por exemplo, o sensor de fumaça que tem no quarto de hotel. Ele detecta quando alguém acende, né, alguém está pegando fogo, acende um cigarro. Os sensores do carro, o carro que ele dá ré sozinho, ele já tem o sensor de ré. Esses são os sensores básicos, né? Tem carro até que já faz baliza sozinho. A ideia é o crescimento desse setor. Tenha cada vez mais e mais e mais e mais e mais sensores. E inclusive sensores dentro da gente. O biosensing. Biosensing. Sensores capazes de perceber nossas alterações fisiológicas, nossas palpitações, nossos batimentos, nossa circulação, nossa temperatura e como o nosso corpo reage a diferentes estímulos.
Então o sensor vai saber, por exemplo, que horas de um filme você se emociona, com que cena do filme você se emociona. O sensor vai saber diante de qual imagem, de qual foto, de qual pessoa, o seu corpo fica, digamos assim, simpático, eufórico. Você me entendeu? O sensor pode saber tudo isso. E o sensor não está em todos os lados. Eles vão saber. Já estão, né, gente? Eles já estão. Você já percebeu que quando você fala de um produto, de uma viagem, de um objeto que você deseja, o celular passa a te oferecer esse produto no seu navegador? Fala, que vontade de ir para Cancún. Cancún, vamos fazer o teste. Fala aí, Cancún. Se não aparece pacote turístico para Cancún no seu navegador. Você sabe que o meu navegador fica me sugerindo implante capilar? Eu não entendo o motivo. Nunca entendi esse motivo. Eu nunca quis fazer um implante capilar. Eu me dou bem com a minha calvície. Eu tenho uma economia de tempo, de dinheiro, de investimento. O problema é que quando a luz bate, reflete e acaba atrapalhando o vídeo, né? Bom, mas enfim, chega de piada boba. Por que chega? Eles olham e veem que eu sou calvo e ficam me mandando oferta de minoxidil. Ficam mandando oferta de implante capilar. E me mandaram outras ofertas também, mas eu não vou comentar porque isso é íntimo, deixa para lá. Enfim, vamos voltar a falar dos sensores. O Cosimo Akoto, ele vê os sensores como o sexto sentido, uma outra camada, uma outra possibilidade de percepção do humano. E os sensores, a tendência é que eles ocupem cada vez mais os aparelhos móveis e inteligentes. Então a gente vai estar sempre com a nossa caixinha de sensores até que elas estejam na gente. Você sabe que o meu cachorro, ele foi uma adoção, ele veio de uma família rica, ele tem chip. Ele já tem chip. Porque parece que ele viajou para o exterior quando ele era filhote, e aí precisava do chip na alfândega, precisava do chip no aeroporto. Daqui a pouco somos nós. Claro, daqui a pouco, menos pouco do que você imagina. Os sensores eles vão executar o que se chama de medição do mundo. Saber tudo. Quantas vezes você falou tal palavra, quantas páginas você acessou, quantos passos você deu, quanto tempo. Isso o seu smartwatch já sabe. Já sabe algumas coisas. Se você ronca à noite, quanto tempo foi seu sono, seus batimentos. Para onde vão esses dados? Esses dados vão se comunicar com a inteligência artificial. O tempo todo a gente vai ser medido. O humano passa a ser mensurável pelos sensores, que estão em todos os lados. Na gente, nos aparelhos móveis, nos ambientes que a gente frequenta, no carro que a gente dirige, no transporte público. Sensor para reconhecer a face, sensor para reconhecer calor, movimento, multidão. O tempo todo a gente está sendo vigiado. Só que para o Akoto, para o pensador italiano, o sensor ele não é tanto uma vigilância. Não é tanto o Big Brother do livro 1984 do George Orwell. Ele é antes um confessionário. A gente tem deliberadamente também um desejo de ficar dando esses dados, fornecendo esses dados. Aqui, aqui e aqui. O tempo todo. A gente fica alimentando a Big Data com os nossos dados. E a partir dos nossos dados a gente vai receber propaganda, ideologia, cultura, informação, de acordo com os dados que nós, não vou falar trocamos, não. Os dados são o futuro, né? Quem diz isso também, além do Cosimo Akoto, é o Harari, né? O Yuval Noah Harari, que escreveu 21 lições para o século XXI. Esse livro é bem legal. Eu gostei tanto que eu vou comprar o físico agora. Quer dizer, é bem legal, mas ele é meio apocalíptico, né? Meu Deus, o futuro. Ele fala, por exemplo, que eles vão saber, agora é o Harari que fala, né? Que tipo de propaganda você prefere? Por exemplo, se você gosta de olhar para pessoas, sei lá, você prefere o corpo masculino, o corpo feminino, enfim. A partir daí ele fala que os sensores, os dados conseguem informar sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso desejo. Como eu já falei aí, né? Ele vai saber que horas do filme que você ficou, digamos assim, empolgado. Não dá mais para esconder nada do sensor. E aí, voltando para o Cosimo Akoto, ele vai falar que os sensores vão saber mais da gente do que a gente mesmo. Que eles vão ter um conhecimento, uma medição do nosso corpo muito maior do que nós podemos sonhar em ter. Né? Porque
ao medir o nosso corpo, nossas ações, nossas reações, ele consegue criar. Ele consegue criar a nossa definição, o nosso padrão. Isso que foi criado vai se relacionar com a Big Data. Bom, agora a gente vai para um outro capítulo que ele fala dos algoritmos. E ele começa falando da sensacional disputa de uma partida de xadrez entre um computador feito pela IBM. IBM é uma big tech, é uma grande empresa de tecnologia, que era muito forte no século XX, eu me lembro muito bem. Antes da Microsoft, antes da Apple, já tinha a IBM. E ela criou um computador chamado The Deep Blue, o azul profundo. E o Deep Blue venceu no xadrez ninguém mais, ninguém menos que o Kasparov, que é o brabo do xadrez, um russo. Gente, os russos, quando o assunto é xadrez, matemática, literatura e guerra, né, sai de perto. Os russos são brabíssimos. E viva Dostoiévski, viva Chekhov. Que eu estava falando? Os russos. O Kasparov perdeu para o Deep Blue. Ou seja, em 1997 se criou uma máquina que pôde vencer o ser humano mais inteligente, mais capacitado em uma atividade humana, que é o jogo do xadrez. Com detalhe que no xadrez ocorre o determinismo, não tem sorte no xadrez. São probabilidades, estratégias, ataques e defesas, cálculos. Não tem aquela carta que você não mostra, não tem, né? Você não saber, você vê. Claro, dá para talvez blefar, acredito eu, mas não é um jogo de azar o xadrez, é um jogo de planejamento. E o Kasparov perdeu. Então isso seria o quê? O anúncio desse futuro que está por vir. Desse futuro. Futuro, obviamente, que está por vir. Desculpa o pleonasmo, eu não sou nenhum Kasparov, muito menos um Deep Blue. Eu cometo erros. Inclusive, a capacidade de lidar com os erros, de aprender com os erros, é o que ainda nos distingue da inteligência artificial. É aí que tá. A questão é saber, será que o Deep Blue aprendeu a ler os erros do Kasparov e os próprios e fazer uma estratégia em cima dos erros? Já vou chegar aí. Hoje, as Big Techs estão investindo 50% a mais por ano, está aumentando o investimento em inteligência artificial. Essas informações estão nesse livro aqui. Aí você tem um pool de Big Tech que está bancando com tudo a inteligência artificial. A Google, a Apple, a Amazon, a Facebook, a Tesla, a Microsoft, a IBM. Eles estão investindo muito numa coisa chamada Deep Learning, no aprendizado profundo, que ele está no reconhecimento facial, ele está no reconhecimento de voz, ele está na legenda automática desse vídeo, como eu te disse, que vai pegando com várias camadas de análise de dados e aprendendo os padrões, a capturar os padrões e a responder esses padrões. Bom, a partir daí o Acato faz uma relação interessante com o computador HAL 9000, que era o computador do filme 2001, Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick. Esse mega computador que tem esse aprendizado profundo e sabe tudo. Esse computador ele estaria disponível no futuro para a gente como se fosse um serviço básico, gás, luz. É muito otimista achar que todo mundo vai ter acesso a isso no Brasil, sendo que a gente ainda tem uma péssima internet no Brasil. Queria aqui poder reclamar da minha operadora de internet, da fornecedora, ela é muito ruim e cara, tá? Mas enfim, é uma questão otimista, utópica, né? Que essa tecnologia viria para nos servir, para nos ajudar, e não para nos manipular, e não para nos vender, e não para nos controlar. A questão é, a inteligência artificial, ela vai conseguir, além de vencer o Kasparov no xadrez, ela vai conseguir imitar a mente humana ou ela só faz um padrão de cálculo? Ou ela só faz um padrão de planejamento? Porque a mente humana tem várias camadas. Ela tem uma camada que é psicológica, uma camada que é fisiológica. A mente humana, portanto, ela é capaz de sentir, ela é capaz de sonhar, ela é capaz de desejar. E talvez a máquina ainda não. Agora, principalmente, um ponto que ele fala que é bem interessante é que nós somos capazes de cometer erros e aprender com esses erros. Esse ainda é um grande diferencial. A inteligência artificial ainda não sabe errar. Olha que interessante, errar é humano, né? Falar um futuro por vir, por exemplo, fazer um pleonasmo vicioso é um erro. Mas detectar isso e transformar e fazer disso um aprendizado. Acho que essa ainda é a nossa vantagem.
É óbvio que a Siri, é óbvio que a Alexa, que o Google Assistant, que a Cortana da Microsoft erram, mas será que eles sabem que eles erram? Eles transformam? Talvez esteja no erro a grande diferença. De qualquer forma, quais os limites, né, para esse avanço do mundo do sensor, do algoritmo, da inteligência artificial? Segundo o Harari, no 21 lições, eles vão manipular nosso pensamento. Vai mudar totalmente, porque o que vai chegar até você, sugestão de música, de candidato para você votar, de produto para você consumir, é de acordo com os seus dados. Ele também faz outras previsões, né, de que, por exemplo, a inteligência artificial pode substituir um advogado e se juntar com a biotecnologia, um médico. Algumas profissões podem desaparecer. Bom, esse assunto está ficando muito longo, mas eu queria só pensar nisso agora, né? A questão dos sensores e a relação dos sensores com os algoritmos. Os algoritmos vão saber de nós por meio dos dados que os sensores fornecem o dia inteiro, e que nós gostamos, é o que parece, de fornecer esses dados, né? Sendo assim, não haveria livre-arbítrio, não tem poder de escolha, porque o que chega para você por meio do algoritmo é baseado nos seus dados. Então está no nosso direito de errar, de se equivocar, de querer o diferente, o novo, o insuspeito, que nos faz humano, como diz o Nietzsche, demasiado humanos. Afinal de contas, o que nós seremos da inteligência artificial? Senhores dela? Escravos dela? Ou parceiros? O que você é do seu smartphone, das suas redes sociais? Você manda nela, você obedece, ou você está junto dela? E melhor, como lidar com isso? Eu vou fazer uma analogia aqui, tá nesse livro aqui, ó, do Paulo Leminski, Anseios Crípticos, poeta e escritor curitibano, editora da Unicamp. Aqui tem um texto dele que ele fala sobre o avanço do inglês no Brasil no século XX. As palavras todas em inglês. E ele fala, qual a melhor forma de deter o avanço do inglês? Aprendendo inglês. Paradoxal, né? Qual a melhor forma de deter o avanço da inteligência artificial, dos algoritmos da nossa vida? Conhecendo informática, conhecendo o mundo digital, pensando nisso. Um bom começo de assistir essa aula. Valeu? Obrigado por ter ficado até o final. Se você gostou, por favor, se inscreva, deixa seu like, faça sugestões aí de outras aulas que a gente pode gravar, de outros hypes que podem virar mini aulas aqui no Det Online. Valeu? Vem pro Det!